Hoje é um presente precioso que nos é concedido pelo Criador. O despontar da aurora nos recorda que todo novo alvorecer carrega a esperança de um reinício, de restauração e de chances para existir sob a bênção celestial. Antes de qualquer movimento, de qualquer escolha, somos convidados a admitir que é no eterno que reside a base da nossa existência. O Salmo 118 nos revela que o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Essas verdades eternas nos mostram que a confiança em Deus não é debilidade, mas a suprema manifestação de prudência e fé. Iniciamos esta aurora admitindo que não somos proprietários das horas, nem controladores do futuro. Somos herdeiros conduzidos pelas palmas do Pai, que tudo observa e tudo compreende. O lar, a profissão, os descendentes, as aspirações. Nada faz sentido se não for orientado pelo Supremo. Assim, esta prece não é mero costume, é uma comunhão. É o nosso ser se desvendando perante um Deus que zela, que supre, que defende. Que cada sílaba desta súplica seja como um aroma doce perante o altar do Senhor. Que você perceba o roçar delicado da essência divina, abraçando sua residência, sua razão, sua alma. Não interrompa no meio. Fique conosco até o término desta prece. Há um rio de graças destinado a você, a seus entes queridos, a sua jornada. Deus deseja dialogar com você, revigorar sua crença e reacender em você o fogo da expectativa. Portanto, inspire profundamente. Deposite as aflições nas palmas do Senhor, aquiete a alma e se apronte para suplicar com crença e rendição absoluta. Vamos suplicar. Senhor, nosso Deus e progenitor, nesta aurora nos prostramos perante Ti com o ser contrito e o espírito faminto da Tua essência. Admitimos, ó Pai, que sem Ti nada conseguimos realizar. Como consta no Salmo 118, reconhecemos que toda iniciativa é inútil se não for dirigida pelas Tuas palmas. Por isso, Te chamamos para liderar nossa existência, nossa morada, nossa linhagem, nossos trajetos. Que cada avanço nosso seja definido por Ti. Que o Teu Espírito Consolador nos oriente desde já e eternamente. Não almejamos mais existir por nossa própria vigor, mas depender unicamente da Tua orientação e da Tua misericórdia. Gratidão por este fresco dia, por este sopro que obtemos ao despertar. O mero ato de inalarmos é um prodígio do Teu afeto. Obrigado, Senhor, pois mesmo indignos, Tu nos envolves com bondades que se atualizam a cada alvorecer. Como afirma em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As bondades do Senhor nos preservam da destruição. Elas se refrescam a cada manhã. Imensa é a Tua lealdade, que jamais ouvidemos de Te exaltar por tudo, inclusive pelo que frequentemente ignoramos ou não entendemos. Pai, suplicamos pela Tua defesa neste dia. Que os Teus mensageiros celestes se posicionem em nosso entorno, nos resguardando de todo dano, de incidentes, de emboscadas e ciladas escondidas do adversário. Que nenhuma estratégia contra nós triunfe. Como declara em Isaías, capítulo 54, versículo 17, que possamos prosseguir seguros, não por nosso poder, mas por confiarmos na Tua mão forte que nos ampara. Resguarda-nos de riscos aparentes e ocultos e nos abriga sob Tuas penas, como ensina o Salmo 91. Senhor, examina nossos raciocínios e limpa nossa inteligência de toda inquietude, incerteza e pavor. Restaura em nós a expectativa e nos vista com a Tua serenidade que ultrapassa toda compreensão, como assegurado em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Que nossos raciocínios estejam submetidos a Ti.
Que tenhamos uma inteligência voltada ao celestial e não só aos assuntos mundanos. Que os barulhos da sociedade não sufoquem a tua fala e que teu Espírito nos capacite a identificar o teu desejo em todas as ocasiões. Pai querido, remodela nossos seres, remove de nós toda arrogância, individualismo, rancor e ausência de misericórdia. Concede-nos um ser como o teu, solidário, clemente e modesto. Assim como Davi suplicou no Salmo 51, também rogamos, cria em nós, ó Deus, um ser limpo e atualiza dentro de nós um ânimo firme. Modela-nos conforme o teu plano, que sejamos recipientes de argila em tuas palmas, dispostos a ser refeitos e plenos da tua majestade. Senhor, favorece os nossos descendentes. Que cada um deles se desenvolva sob a tua liderança e o teu zelo. Que sejam como setas em nossas palmas, como menciona o Salmo 118, ferramentas do teu intento nesta era. Resguarda-os da degradação deste mundo, das associações ruins, da agressão e das armadilhas do oponente. Protege seus avanços, sua vitalidade, suas visões. Que desde jovens aprendam a te adorar e te dedicar com constância. Favorece também, Senhor, a nossa ocupação. Dedicamos a ti os nossos talentos, habilidades, objetivos e deveres. Que sejamos aplicados e honestos em tudo o que executarmos. Para os que estão sem emprego, abre acessos, Pai, segundo tua provisão. Tu és o Deus que traça rotas no árido e faz jorrar líquido da pedra. Que nenhuma linhagem careça do sustento diário e que possamos atestar a tua constância em nossa esfera laboral. Senhor, também rogamos por vitalidade. Examina cada organismo que padece com males. Tu és o Deus que restaura, como registrado em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Eu sou o Senhor que te restaura. Que o teu remédio restaurador seja vertido sobre todos os doentes. Recupera tecidos, estruturas, elementos, reforça o mecanismo defensivo e elimina toda origem de mal, todo veredito adverso. Que haja relatos de prodígios e recuperação, em nome de Jesus. Suplicamos agora, Pai, por nossas linhagens, que o teu afeto domine em nossos refúgios. Recupere laços, sare lesões afetivas, promova a harmonia onde há conflitos e separação. Que o nosso refúgio seja um espelho do teu domínio, um espaço de tranquilidade, união e reverência ao Senhor. Que cada espaço seja dedicado a ti. Que a tua essência seja percebida como essência sutil, como claridade que dispersa toda sombra. Senhor, necessitamos de discernimento. Em ti reside todo saber, toda percepção. Como afirmou Salomão em Provérbios, capítulo 4, versículo 7, o discernimento é o essencial. Adquire então discernimento. Capacita-nos a optar com cautela, a expressar com prudência, a existir com julgamento. Não queremos ser dirigidos pelo instinto ou pelo sentimento, mas pela tua mensagem, guia para nossos passos e claridade para nossa rota. Que a nossa crença seja reforçada nesta aurora. Que não sejamos influenciados pelo visível, mas pelo crido. Amplia em nós a segurança em tuas garantias, mesmo nos períodos árduos. Recordamos de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A crença é a base sólida das coisas aguardadas e a evidência das coisas invisíveis. Que avancemos com a visão da crença, convictos de que o Senhor domina tudo. Senhor, resguarda-nos do mal e de toda provação. Concede-nos vigor para opor ao erro e bravura para selecionar o correto, ainda que árduo. Que sejamos puros em nossos raciocínios, expressões e condutas. Que sejamos essência da terra e claridade do mundo, como instruiu o teu Filho Jesus. Que o nosso exemplo ressoe mais que nossas frases e que a nossa existência honre o teu nome. Rogamos, ó Deus, pelos que enfrentam batalhas afetivas.
Que a tua serenidade penetre os seres angustiados, nervosos e abatidos. Que o teu espírito conforte os que lamentam, erga os prostrados, recupere o júbilo dos que perderam a expectativa. Como afirma o Salmo 30, versículo 5, o lamento pode persistir uma noite, mas o júbilo chega ao amanhecer. Que esta aurora marque o começo de uma fase nova, fase de revitalização e alívio. Senhor, capacita-nos a afeto maior, que o nosso afeto seja autêntico, persistente, tolerante e liberal. Que compreendamos perdoar como fomos perdoados por Ti. Que a Tua solidariedade flua de nós para os que nos rodeiam. Que não sejamos apáticos ao padecimento alheio, mas canais da Tua misericórdia, onde quer que estejamos. Favorece os nossos intentos, Senhor. Todos os anseios armazenados no ser, que sejam depositados no Teu altar. Sejam eles amplos ou modestos, que se harmonizem com o Teu plano. Que os nossos projetos não nos separem de Ti, mas nos unam. Se algo não for Teu, tranca as entradas. Mas se for Teu, abre rotas que ninguém bloqueará. Que sejamos agradecidos em todas as situações, ainda que nem tudo ocorra como prevemos. Auxilia-nos a perceber as Tuas palmas em cada pormenor. Que a nossa expressão se preencha de exaltação, mesmo nas adversidades. Como orientou o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo expressai gratidão, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vós. Senhor, nesta aurora também entregamos a Ti os nossos laços, que possamos nutrir uniões benéficas, pactos que exaltem o Teu nome e conexões fundadas no estima, na sinceridade e no afeto, irmão. Que o Senhor distancie de nós todo impacto prejudicial, toda enganação e toda ligação que nos desvie do Teu intuito. Capacita-nos a sermos bons companheiros, orientadores conforme o Teu ser e exemplos vivos da Tua misericórdia em nossos grupos de interação. Como menciona Provérbios, capítulo 17, versículo 17. O companheiro ama em todo momento, e para o tempo de aflição surge o irmão. Pai, suplicamos pela direção espiritual em nossas congregações. Que os guias, condutores, enviados e todos que atuam em serviços sejam revigorados, protegidos e cobertos de discernimento e misericórdia. Que a Tua mensagem seja anunciada com autenticidade e força. E que as congregações sejam abrigos espirituais para os exaustos e sobrecarregados. Resguarda-os de controvérsias, do esgotamento e das investidas do adversário. Que a Tua claridade irradie por meio de cada servidor leal que se rende à tarefa do Teu domínio. Também Te rogamos, Senhor, pelas lideranças do nosso território, que o Senhor eleve indivíduos retos que administrem com honestidade e reverência ao Teu nome. Que as escolhas políticas e comunitárias sejam guiadas pela equidade, pelo zelo aos mais vulneráveis e pelo benefício coletivo. A Tua mensagem nos direciona em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. A suplicarmos por todos os que ocupam posições elevadas, para que levemos uma existência calma e pacífica em toda devoção e dignidade. Senhor, suplicamos por defesa espiritual, que toda projeção ardente do maligno seja neutralizada com o protetor da crença. Que toda denúncia, ciúme, expressão maldosa ou malefício seja desfeito pelo poder do nome de Jesus. Nos equipamos nesta aurora com a proteção de Deus, como orienta Efésios capítulo 6, cingidos com a autenticidade, trajados com a proteção da retidão, calçando os pés com o preparo do mensagem de paz, segurando o protetor da crença, o elmo da salvação e a lâmina do Espírito. Pai, rogamos por um vertimento atualizado do Teu Espírito Santo, que sejamos plenos da Tua essência, não só em instantes de súplica, mas em cada segundo do dia.
Que tenhamos percepção espiritual, audácia para proclamar a tua mensagem e ardor para preservar a pureza. Que os talentos do Espírito desabrochem em nós. Discernimento, saber, crença, restauração, prodígios, visão, julgamento, idiomas e tradução. Que o teu fluxo seja permanente e autêntico em nossas existências, Senhor. Revigora os nossos seres, assim como Abacuque rogou no capítulo 3, versículo 2. Revigora, ó Senhor, a tua tarefa no curso dos anos. Que não nos tornemos tíbios, adaptados ou desatentos à tua essência. Almejamos te perseguir com fervor, como a veada que suspira pelas fontes de água. Que o fogo da devoção por ti jamais se extinga em nós e que o afeto inicial seja recuperado a cada dia. Pai, auxilia-nos a gerir bem o período que nos outorgaste. Que saibamos diferenciar entre o que é imediato e o que é perene. Que não existamos em afobação sem rumo, mas com metas sólidas e sintonizadas com o teu plano. Capacita-nos a repousar também, a estimar o quietude, a priorizar a proximidade contigo acima de todas as ocupações. Como afirma Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, tudo possui seu instante definido, e há instante para todo intento sob o céu. Suplicamos, ó Deus, pelos que habitam em pranto e nostalgia, que o teu alívio penetre cada ser machucado. A expectativa da existência eterna prometida por teu Filho Jesus revitalize os que lamentam. Assim como registrado em João, capítulo 11, versículo 25, eu sou a renovação e a existência. Quem confia em mim, mesmo falecido, existirá. Que esta garantia seja como remédio para as almas entristecidas e aflitas neste dia. Senhor, dirigimos o olhar agora para os povos da terra. Que o teu domínio progrida entre as nações. Que enviados sejam despachados. Que obstáculos sejam derrubados. Que existências sejam tocadas pelo teu afeto. Suplicamos por tranquilidade, onde há confronto por equidade, onde há tirania por autonomia, onde há cativeiro. Que a claridade da mensagem irradie nos 4 extremos do globo e que toda voz admita que Jesus Cristo é o Senhor. Pai de bondade, entregamos a ti os nossos afetos. Que os nossos sentimentos e emoções sejam sarados e sintonizados com o teu desejo. Resguarda-nos da carência excessiva, da dominação, do ciúme, da vaidade e da rigidez de ser. Capacita-nos a afeto sem demandar, a perdoar sem reclamar, a zelar sem dominar. Que sejamos afetivamente equilibrados para afeto como Jesus afetou. Senhor, auxilia-nos a sermos bons gerentes dos bens que depositas em nossas palmas. Que não sejamos cativos do patrimônio, mas administradores leais. Capacita-nos a plantar com liberalidade, a doar com júbilo e a admitir que tudo provém de ti. Que nossos refúgios sejam depósitos de suprimento e reconhecimento. Como afirma 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, cada um doe conforme decidiu no ser, não com pesar ou por obrigação, porque Deus estima o que doa com júbilo. Pai, rogamos por julgamento em épocas de desordem, que saibamos escutar a tua voz entre as inúmeras vozes da sociedade. Que não sejamos arrastados por correntes de ensino, nem atraídos por ofertas simples. Capacita-nos a analisar tudo sob a luz da tua mensagem, a mantermos os olhares fixos em Jesus, iniciador e finalizador da nossa crença. Concede-nos estabilidade em períodos de dúvida, Senhor. Desperta em nós o anseio pela tua mensagem. Que tenhamos desejo pelas Escrituras, apetite de te descobrir mais. Que a tua fala seja o nosso supremo deleite e alívio. Que ao desfolhar a Bíblia, percebamos a tua essência nos visitando.
Como afirma o Salmo 119, versículo 105, guia para os meus passos é a tua mensagem e claridade para o meu trajeto. Que ela nos lidere e modifique dia após dia. Pai querido, queremos suplicar pelos nossos próximos, colegas de ocupação e indivíduos ao nosso redor que ainda não te reconhecem. Emprega-nos como vias do teu afeto. Que nosso exemplo seja um chamamento para que outros te descubram. Que nossas condutas ressoem mais que frases. E que o teu Espírito nos utilize para semear germes de resgate em cada local que frequentamos. Senhor, protege os nossos olhares. Que não observemos com desejo, com ciúme, com crítica. Limpa o nosso olhar para que vejamos como tu vês, com solidariedade, com autenticidade, com expectativa. Que nossos olhares admirem as proezas que tu realizas e se distanciem do mal. Como declarou Jó no capítulo 31, versículo 1, estabeleci pacto com os meus olhares, como então os fixaria numa donzela. Pai, reforça as nossas palmas para o positivo, que sejamos promotores de auxílio, de solidariedade e de dedicação. Que onde houver carência, estendamos a palma. Que nossa vigor não seja empregada para machucar, mas para construir. Como Neemias afirmou no capítulo 6, versículo 9. Agora, ó Deus, reforça as minhas palmas, que as nossas sejam palmas que favorecem, recebem e saram. Senhor, almejamos aprender a repousar autenticamente em Ti. Quantas vezes suportamos cargas que não nos cabem, inquietudes que nos enfraquecem, pesos que o Senhor já nos ordenou lançar sobre os Teus ombros, como afirma em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os fatigados e sobrecarregados, e eu vos revigorarei, porque o meu jugo é ameno e o meu peso é leve. Capacita-nos a confiar no teu instante, na tua suprimento e no teu zelo, sem nos desgastarmos pela inquietude do porvir. Instila em nós um ânimo de submissão, que não sejamos meros escutadores da tua mensagem, mas executores leais, ainda que isso requeira abdicação e oferenda. Que tenhamos o mesmo ser de Jesus, que declarou em João capítulo 6, versículo 38. Porque eu vim do céu, não para executar a minha vontade, mas a vontade daquele que me despachou. Que esse seja também o nosso anseio, existir para te satisfazer em tudo, mesmo quando não for a via mais simples ou inteligível aos olhares mortais. Senhor, concede-nos júbilo autêntico, não o que pende das condições, mas o júbilo que surge da convicção de que pertencemos a Ti. Como o salmista proclamou no Salmo 116, versículo 1 ao Senhor, porque Ele atendeu a minha voz e a minha rogativa, porque voltou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto existir. Que esse reconhecimento transborde em nossos seres e nos faça entoar mesmo nos abismos, porque sabemos que o Senhor nos acompanha. Pai, desperta em nós um ser evangelizador. Que não nos concentremos só em nossas próprias carências, mas que possamos olhar para os campos maduros e aptos para a safra, como afirmou Jesus em João, capítulo 4, versículo 35. Emprega-nos, Senhor, para tocar existências, para sermos conexões de resgate, para proclamar o teu afeto onde ainda há treva. Que cada dia seja uma chance de sermos canais da tua harmonia com o mundo, Senhor. Que sejamos dóceis e modestos de ânimo, que não haja em nós presunção nem rigidez. Capacita-nos a replicar com suavidade, a escutar mais que expressar, a dedicar mais que ser atendidos. Como registrado em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus opõe aos arrogantes, mas outorga misericórdia aos modestos.
Que a tua misericórdia nos encontre firmados na mansidão e no afeto. Que o nosso ser não se eleve por vitórias, mas que admita sempre que tudo origina de ti. Resguarda-nos da carência de rivalizar, equiparar ou impactar. Que nossa júbilo resida em satisfazer ao Senhor, não em obter elogios mortais. Concede-nos discernimento para construir e tolerância para recuperar. E ao nosso redor sejamos fomentadores da tranquilidade, canais da harmonia e imagens do teu afeto. Pai, auxilia-nos a sermos persistentes. Quando o trajeto parecer extenso e o progresso vagaroso, que não abandonemos a crença. Que possamos recordar das garantias que o Senhor nos outorgou e avançar com tolerância, sabendo que tu és constante para realizar, como afirma em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos fatiguemos de praticar o positivo, porque no devido instante colheremos se não desanimarmos. Reforça-nos na expectativa e atualiza nossas energias como a da águia. Gratidão, Senhor, por nos atender. Gratidão porque sabemos que o Senhor nos acompanha em todos os instantes e que jamais nos deixa. Que possamos existir este dia com reconhecimento e júbilo, sabendo que estamos sob a tua misericórdia. Que possamos iniciar o dia com esta súplica matinal e prosseguir na tua essência, colocando Deus na vanguarda em tudo o que executarmos. Em nome de Jesus, nós suplicamos. Amém. Se esta súplica impactou sua existência, convido você a partilhá-la com alguém querido que precise perceber a essência e a defesa de Deus. Registre seu amém nos comentários afirmando sua crença e use para depositar sua solicitação de súplica para que eu possa rogar por você também. Não esqueça de se cadastrar no canal e ligar o alerta. Assim, você prosseguirá obtendo súplicas impactantes e conteúdos que revitalizam sua expectativa diariamente. Que Deus preencha seu ser de tranquilidade e que a claridade dele dirija suas opções em sua existência. Obrigado por participar comigo nessa súplica. Que o Senhor te favoreça, resguarde e outorgue discernimento em todas as ocasiões. Até a seguinte súplica. Recorda sempre, Deus está contigo hoje e para sempre. Se esta súplica te favoreceu, aproveite para ver agora mesmo o próximo conteúdo, especialmente criado para ampliar ainda mais sua crença e segurança em Deus. Basta selecionar o vídeo sugerido aqui na tela e continuar evoluindo espiritualmente pela mensagem. Que Deus te favoreça profusamente.